Esse vai ser um daqueles vídeos necessários em que eu não abordo o livro como um todo, mas sim eu direciono o meu olhar para um ponto em específico. O escolhido de hoje então vai ser Por Lugares Incríveis, da Jennifer Niven, e a relação abusiva que você provavelmente não percebeu. Olá pessoas, eu sou a Stephanie Oliveira, você está no canal Mundos Impressos e especialmente nesse vídeo eu gostaria de fazer uma espécie de acordo com vocês antes de ir para o que interessa. Sabe a falta de trigger warning que alguns livros que abordam estupro, suicídio, acaba fazendo com que muitas pessoas se sintam mal? Esse aqui é o livro que mais me fez mal enquanto lia em toda a minha vida. Mas ao mesmo tempo tem algo tão errado nele que eu me sinto quase que na obrigação de enfrentar um pouquinho esse mal só pra conversar com vocês. Então eu ia te pedir pra você me deixar seu like desde agora por este sacrifício e se inscrever no canal pra me ajudar a chegar a 2.000 inscritos. Me ajudem nessa? Algum de vocês notou que a história do Finch com a Violet passa longe de ser uma história de amor? O livro em si é vendido como um romance sensível, envolvente, com uma linda história de amor, mas quando a gente dedica um olhar mais atento e busca refletir sobre uma série de passagens na obra, a gente percebe que o Finch coloca a Violet em uma contínua relação abusiva. Sim, ele salva a vida dela no início da história, mas eu não tô falando disso. Estou falando de momentos em que ele praticamente a obriga a sair com ele, em momentos que ele força um trabalho em dupla que ela não quer fazer e o jeito com que ele continuamente a persegue nas redes sociais. Não sei vocês, mas isso me soou como um baita de um alerta. Então vamos ler comigo, acompanhem aí na página 38. Logo no finalzinho da página tá escrito o seguinte: saio do Google e acesso o Facebook. Entro no perfil de Amanda Monk porque ela é amiga de todo mundo, mesmo das pessoas com quem não tem a menor afinidade. Entro em sua lista de amigos e digito Violet. Simples assim, encontrei. Clico na foto e a lista ela, ainda maior, com o mesmo sorriso que deu para mim no colégio. Até aí muitos de vocês podem falar, normal, já fiz isso várias vezes. Ok, normal, todo mundo já teve certa curiosidade em procurar fulano ou ciclano em uma rede social, mas ele vai muito além. Na mesma página, fico olhando para a tela, desesperado para saber mais. Quem é Violet? Tento uma pesquisa no Google, porque talvez exista uma entrada secreta por perfil do Facebook, que requer um comando especial ou um código de 3 dígitos, algo que eu possa descobrir com facilidade. Hoje em dia caiu na moda, ou de certa maneira foi até romantizado, o ato de stalkear alguém. Hoje em dia é cool perseguir uma pessoa nas redes sociais, mas eu acho ainda mais perigoso esse tipo de comportamento ser endeusado nesse tipo de história, porque não é legal ficar vivendo em prol do que uma pessoa faz ou deixa de fazer, não só porque isso faz com que nós mesmos nos deixemos de lado, mas como também faz com que a gente promova uma relação abusiva sem se dar conta. O que fica evidente nessa parte aqui, olha. Então faço algo que jurei pra mim mesmo que jamais faria. Crio uma conta no Facebook só para mandar um pedido de amizade para ela. Ele passa por algo que normalmente ele não faria só porque ele está interessado a saber mais sobre ela. Só que começa a piorar aqui, olha. Ter Facebook vai fazer com que eu pareça sociável e normal, e talvez compense toda essa situação estranha de termos nos encontrado à beira do suicídio. E quem sabe ela sinta que é seguro me conhecer. Como se não bastasse ele fazer algo que normalmente ele não faria, ele passa a querer parecer uma pessoa que ele não é. Esse comportamento me soa assustador e, para entender melhor, vamos nos colocar no lugar da Violet. Tem alguém interessado em você e depois de tanta insistência, de certa maneira você também acaba se interessando por essa pessoa. Só que com o decorrer do tempo, você percebe que essa pessoa não é nada do que um dia você acreditou ser. E de certa maneira é o que acaba acontecendo com a própria Violet. Porque de repente ela se vê sozinha
em uma situação muito diferente da que ela achou que era real. E sabe o que é mais assustador em tudo isso? É que nessa mesma página, logo é citado o apego emocional que o Finch tem por Macbeth, do Shakespeare. E eu sou o tipo de pessoa que acredita piamente naquela frase: me diga quais são os seus livros favoritos e eu te direi quem tu és. Pra quem não sabe do que se trata, e eu já adianto pra vocês que tem uma análise bem legal de Macbeth aqui no canal, essa é a história de um rei que vai fazer de tudo para conseguir o que ele quer, inclusive passar sobre ele mesmo. E é assustadora a maneira com que a autora, talvez sem querer, acaba mostrando o quanto o próprio apego do protagonista por essa obra denuncia o quanto ele pode soar possessivo e abusivo, porque ele não mede esforços para ter a Violet perto dele, assim como Macbeth não mediu esforços para ter perto dele o que ele queria. Para vocês terem uma noção, tem uma parte desse livro que eu não lembro exatamente qual a página e eu também não me sinto confortável em ficar relendo tudo para encontrar, em que ele força um trabalho em dupla com a Violet. E ela visivelmente não quer, ela rebate uma porção de vezes, diz que não está afim. Você vê que ela está incomodada e as pessoas acham isso fofo. Ou seja, é mais uma vez a romantização de uma relação abusiva. E as coisas ficam tão bizarras que ele posta um vídeo dele no Facebook e no final coloca a seguinte mensagem. Vamos lá, página 51. Violet, se você vir isso, ainda deve estar viva. Por favor, confirme. E aí, do ponto de vista dela, feche o vídeo como se ele pudesse me enxergar. Quero que o dia de ontem, Theodore Finch e a Torre do Sino sumam. Pra mim, aquilo tudo foi um pesadelo, o pior deles. O pior que já tive. Gente, ela tá visivelmente incomodada. Ela passou por um trauma, tá precisando praticamente lidar com esse trauma sozinha. E ainda vai ter que lidar com uma pressão que continua nessa mesma página. Escreva uma mensagem privada. Por favor, apague o vídeo ou edite o que falou no fim pra ninguém mais ler e ouvir. E aí ele responde imediatamente: parabéns, imagino pela mensagem que está viva. Agora que sei disso, acho que devemos conversar sobre o que aconteceu, já que você é minha dupla de projeto. Aquele projeto, aquele trabalho que ele a obrigou a fazer consigo. E aí ela responde: quero muito parar de falar disso e esquecer o que aconteceu. E aí ele acaba respondendo: eu só entrei no Facebook para falar com você. E ela para de responder a conversa e ele manda outra mensagem para ela dizendo o seguinte: se você não quiser conversar pelo Facebook, passo aí, na casa dela. E ela responde: agora? E ele: bom, teoricamente em 5 ou 10 minutos. Tenho que me vestir primeiro, a não ser que você prefira que eu vá pelado. Ela responde: está tarde. E ele rebate: isso é relativo, olha só, eu não acho que está tarde, eu acho que está cedo. É o início das nossas vidas, o início da noite, o início do ano, blá 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 blá. Ele vê que ela não responde e manda outra mensagem: a não ser que você não queira que eu dê em cima de você. Aí ela fala assim: não. Ele rebate: não, você não quer que eu vá? Ou não, você não quer que eu dê em cima de você? E a resposta dela é a seguinte: os dois, todas as anteriores. Como se não bastasse, tem uma frase que diz o seguinte pensamento dela: ai meu Deus, faz isso parar, faz ele desistir. E ela se vê tão incomodada nessa situação que ela acaba tentando um acordo, que é uma característica muito da vítima. Vou dar logo o que essa pessoa quer pra ver se ela para. Tanto que ela fala o seguinte: se você vier aqui hoje, promete parar com isso de uma vez por todas? E aí ele continua, ela manda mensagem pra ele e ela fala: você ainda está aí? Ele não responde: Finch? E aí quando eu ver, gente, ele tá na janela da casa dela. Eu não sei se pra vocês isso soa natural, mas pra mim soa assustador. Estou na minha casa, tenho um carinha no meu pé, eu digo pra ele que eu não quero que ele venha e ele vem. Desculpa, mas eu não consigo achar isso fofo nem em outra galáxia. E essa situação vai se repetindo, tanto que eu só vou ler uma última pra vocês aqui na página 130. 2 da manhã, quarta-feira, meu quarto. Acordo com o barulho de pedras batendo na janela. Primeiro acho que estou sonhando, mas então ouço de novo. Levanto e olho pela persiana. É o Finch que está no jardim vestindo calça de pijama e um suéter escuro. Abro a janela e inclino o corpo para fora. O que ela diz, gente? Vai embora! Ainda estou brava com ele por me fazer tomar uma advertência, blá 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 blá. E aí ela diz de novo: vai embora!
E ele responde: por favor, não me faça subir na árvore, porque provavelmente vou cair e quebrar o pescoço. E temos muita coisa para fazer. Não posso ficar hospitalizado. Não temos mais nada para fazer. A gente já fez o que tinha que fazer. E mais uma vez, gente, vem outra frase daquela caracterização da vítima que aceita aquilo com medo do que pode acontecer. Mas arruma o cabelo e passa um pouco de gloss e vista um roupão. Se eu não descer, quem sabe o que pode acontecer? O tempo todo ele tá em cima dela, o tempo todo ele tá incitando a uma situação, praticamente a obrigando a fazer algo que não quer. E as pessoas veem esse tipo de situação como se fosse algo fofo. Olha, tem um carinha a fim de mim tacando pedra na minha janela 2 horas da manhã. As pessoas veem como se ele estivesse ajudando a sair da depressão, mas desculpa, pressionar alguém não é solução pra nada nessa vida. Eu não consigo ver nesse livro uma história de amor. Eu vejo uma história sem trigger warning, a romantização de uma relação doentia em que a garota é obrigada a fazer coisas que não quer o tempo todo. E as atitudes dele, gente, são tão egoístas que elas refletem até o final da história. Porque não, eu não achei lindo, não achei fofo o que aconteceu no final. Aquele final, inclusive, só reforça a ideia de que a Violet foi uma ferramenta na qual ele buscou certo apoio, que quando não foi forte o bastante, ele simplesmente soltou. Eu tenho muito medo desse livro, muito medo mesmo, e ele me assusta. Ele me passa uma sensação ruim toda vez que eu lembro. Lê-lo foi uma tortura, sabe? Eu me sentia sufocada, tanto quanto a Violet. E eu gostaria muito que vocês sentassem e refletissem um pouquinho sobre isso, porque é nos gestos mais sutis que uma relação abusiva passa a ser construída. E quando a gente vai notar, quando a gente vê, pode ser tarde demais. Então é isso, gente. Esse vídeo é quase que um livramento pra mim. Queria propagar essa ideia, essa mensagem. E agora eu não pretendo mais empurrar isso, não. Caso vocês tenham gostado ou se interessado por esse novo olhar sobre a obra, eu peço pra vocês me deixarem seu like e também me ajudarem a chegar a 2.000 inscritos neste canal. Muito obrigada por assistirem e eu os vejo no próximo vídeo. Beijo!